Eu tenho dito várias vezes, sabe, aí no Facebook, né, em vídeos do YouTube, que planetas e estrelas têm eixos reais. A composição desses eixos é constituída por matéria compacta, o primeiro estado da matéria. Antes do estado sólido, antes há um estado que a Terra desconhece, que a nossa ciência ainda não se deu conta que existe. Chama-se matéria compacta. O que é a matéria compacta? A matéria compacta é o que compõe o eixo de estrelas e planetas. A composição é a seguinte: é ferro, é aço cromoníquel, é magnetita e silício. Essa combinação criou um eixo, ou seja, faz parte de um eixo cujo sul do planeta emite repulsão, energia que repulsa. Repulsão. O norte do planeta, do meio do eixo para a ponta norte, você vai encontrar atração. E o que quer dizer atração? Atração quer dizer, ele é a força que, emitida, ela atrai a agulha das bússolas. Isso se chama atração. Bom, ocorre que as estrelas, aqui, um assunto desconhecido, as estrelas contraem e expandem. Aí depende muito do fator físico da massa da estrela, o fator atômico da estrela, ou seja, bolsões físseis que liberam gases que queimam na estrela, né? No nosso caso, gás hélio, etc., hidrogênio e tal. Bom, esses bolsões, na verdade, diferem de estrela para estrela. A quantidade, a forma como está sendo expulso em vulcões. Porque o vulcão, a origem do vulcão, são bolsões físseis em contato, geram mega explosões atômicas numa profundidade até indizível, né? Porque varia de corpo de planeta para planeta, de estrela para estrela. Mas esses gases expulsos queimam na coroa solar. É o que acontece com a nossa estrela. Ela oscila entre 5.500 graus a 8.000 graus. Digamos que a nossa estrela, de 12 em 12 mil anos, ela atinja o ápice de expulsão dos gases. Bom, esse ápice se deve ao fato de que a expansão e a contração no universo é total. Do átomo, do micro ao macro, tudo expande e contrai. Tudo ressona. O universo nosso existe por ressonância. Tá? É criado por ressonância. Nunca houve Big Bang. Nunca houve. Né? Acredito eu até que quem pensou em Big Bang não pensou em Deus. É uma pena. Porque se fosse um pouquinho mais inteligente, compreenderia que Deus existe. Que é o que cria o universo agora mesmo. Agora, nesse instante, está sendo criado agora. O universo. Bom, ocorre que os eixos de estrela e planeta são paralelos. São paralelos. Trabalham paralelo. A estrela, ela seduz, ela segura, ela agrega planetas em torno de si própria, emitindo um campo de atração. A gente chama isso de equador solar. Esse campo de atração, ele, ele atrai o sul dos planetas. Equivale a dizer o seguinte: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Netuno, Urano, Plutão, etc., até o cinturão de Kuiper ainda, é atraído. Tá? É atraído, a massa é atraída. Mas nos planetas, essa massa, esse planeta é atraído no sul do planeta. Por quê? Porque o sul emite repulsão, o eixo emite repulsão, e a estrela emite atração. Aí ela tenta prender o planeta para ela. Tá? Ocorre que as duas forças de encontro do universo, o famoso Yin e Yang chinês, como queiram vocês pensar, ocorre isso que ele atrai o norte do eixo do planeta. Ele tenta arrancar o planeta da estrela. E a estrela retém o planeta pelo eixo sul. Quando ocorre uma maior expansão de fogo na coroa solar, automaticamente ocorre uma maior atração do sul do planeta em direção à estrela. Foi o que aconteceu com a Terra, que está 6 graus em relação à anterior. Esses 6 graus de desequilíbrio, tá? De prumo. Né? Então ela perdeu um pouquinho do equilíbrio do eixo, ou seja, ela já não está mais tão paralelo com a estrela.
Mas o propósito da nossa explicação é explicar o recuo do mar, né? Então, quando começou a ver-se, quando a estrela estava atingindo o ápice, ou seja, a maior queima na sua coroa, né, escapou dos 5.500 e já estava chegando aos 7.000 e tantos graus, né, de temperatura, ocorreu a necessidade, tá, de extração de gases da estrela. Aí vocês veem esferas lá em volta do Sol, são as javas da humanidade da galáxia extraindo gases da estrela, né? Por que extraindo gases da estrela? É simples. Retira-se o gás e mantém-se a temperatura da estrela na queima. E é muito gás. Mas as naves que estão lá são capacitadas para isso. É tecnologia feita para isso, tá? Anteriormente tinha apenas uma Java aí, né? Ela mantinha, na verdade, era uma estação avançada da humanidade da galáxia. Hoje são 3 Javas trabalhando aí na estrela, no Sol. E vão trabalhar ainda por alguns anos aí, tá? Então fiquem tranquilos, nada vai acontecer. Chega de caos, chega de conversa de tremores de terra, chega de conversa de situações assombrosas e hecatombes. Chega disso. Tá tudo sob controle. De quem? Da humanidade da galáxia. Mas afinal vamos explicar então o recuo, esse pequeno recuo que houve no mar. Esse pequeno recuo que houve no mar foi porque no ápice do fogo, no ápice da queima, não houve como reduzir a temperatura imediatamente. Não houve como. Então, a estrela, obviamente, fortaleceu o campo eletromagnético na linha do Equador. E ela deu aquele tranco, ela deu uma puxada no eixo. Essa pequena, essa pequena puxada, praticamente mínima, praticamente insentida por nós, nem sentida por nós, ocasionou o recuo do mar. Acredito que vai demorar um pouco ainda para voltar à condição anterior, tá? Agora, não haverá mais recuo, tá? Porque se houvesse, como de 12 em 12 mil anos acontece o ápice da estrela, o ápice da queima, automaticamente teríamos um dilúvio aí. Portanto, se a dona Fema lá nos Estados Unidos fez caixões, fez sabendo que perderíamos talvez um terço da nossa humanidade. Graças a Deus, graças aos querubins da humanidade, tudo está sob controle.